Esse foi um dos anos em que eu mais cometi erros e é o ano em que minha empresa mais faturou também. Eu quero fazer uma conversa aqui sobre como tem sido esse processo nos últimos anos de amadurecimento como profissional e as dificuldades que eu tenho enfrentado. Ontem à noite eu estava pensando nisso. É difícil você encontrar algum conteúdo em que as dificuldades são abertas da forma mais honesta e franca possível, né? Porque no geral, acho que tem vários fatores. Primeiro, a gente não quer mostrar os nossos erros, é muito ruim mostrar os erros para as pessoas. Segundo, tem coisas que são delicadas de se mostrar, né? Você não pode falar algumas coisas porque isso pode gerar problemas, problema jurídico, problema pessoal, enfim. Então, acaba sendo um pouco difícil de aprender com os erros dos outros, porque é difícil você, sendo o outro, mostrar o erro exatamente como ele foi, né? E esse ano eu tomei várias decisões que foram erradas, só que também foi o ano em que a minha empresa mais cresceu, em que mais oportunidades se abriram e que mais coisas deram certo. Então eu chego à conclusão de que o meu aumento dos meus erros, ele se dá pelo aumento de decisões que eu preciso tomar, mas é justamente o aumento de decisões que eu preciso tomar um reflexo da quantidade de oportunidades que eu estou aproveitando. Porque eu percebi uma coisa sobre o crescimento profissional. Quanto maior a responsabilidade profissional que você tem, mais decisões delicadas você tem que tomar. Isso as pessoas não param para pensar muito bem, né? Às vezes você olha, você trabalha mais do que um outro sujeito. E por algum motivo ele ganha mais do que você, ele é mais importante que você, ou coisas assim. E acontece que é dessa forma porque provavelmente esse outro sujeito ele toma mais decisões complicadas, difíceis. Então, um erro meu, ele custa muito mais caro do que um erro de alguém que está no começo de uma vida empresarial. Você errar quando você está sozinho, por exemplo, é bem diferente de você errar quando tem que pagar 20 pessoas. Você errar quando você só precisa faturar 2, 3 mil reais é bem diferente de errar quando, sei lá, tua empresa precisa faturar 100, 200, 500, 1000, 1 milhão no mês. Eu falei com um amigo meu esses dias, cara, que tem a folha de pagamento de $500 mil. Pensa nisso, todo mês eu tenho que pagar $500 mil, $500 mil, $500 mil. Então a responsabilidade é muito maior. E a responsabilidade maior traz um peso maior e, consequentemente, a pressão das decisões sendo maior e a quantidade de coisas que você tem que pensar maior, você vai cometer mais erros. E aí eu vou tentar organizar isso em alguns pontos. Acho que o primeiro e maior dos erros que se comete e que eu já cometi e que eu já vi várias pessoas cometendo é um erro de comunicação. O que pode e o que não pode ser comunicado. Eu já cometi esse erro inúmeras vezes. Eu já cometi esse erro em várias frentes diferentes, inclusive. E eu acho que o melhor jeito de... Bom, eu criei uma defesa pessoal contra esse problema, que eu não sei se ela funciona em todos os casos. Mas a minha receita pessoal é: eu venho aqui e tento ser o mais franco que eu posso sempre. Porque, geralmente, o erro de comunicação que eu cometo é de mudar de ideia. Então eu falo um negócio hoje e amanhã eu mudei de ideia. Então eu sou um cara que muda muito de ideia. E tem gente que não muda, tem gente que consegue se manter muito consistente por muito tempo. E tem gente que se mantém muito consistente, às vezes não interiormente, mas em público consegue se manter consistente. Eu não sou um cara muito bom nisso. Ou o erro de comunicação é esse, ou o erro de comunicação é revelar coisas demais, ou o erro de comunicação é falar as coisas da maneira errada. Sabe quando você conversa com alguém no WhatsApp e vira uma briga e não era para ser uma briga porque você mandou a mensagem com um tom na sua cabeça e a pessoa ouviu com outro tom quando ela leu? Isso aí acontece muito agora que a gente tem em rede social, né? Quando você escreve, é muito complicado você escrever assuntos delicados, porque normalmente você vai escrever pensando de um jeito e a pessoa que vai receber pensando de um outro jeito. Então, isso gera uma briga tremenda, isso gera um problemão.
E aí, quando você comunica errado uma ideia, você gera a impressão errada na outra pessoa, você perde força de negócio. Então, erro número 1, erro de comunicação. Erro número 2 é erro de decisão das pessoas que devem compor o seu negócio. Veja, eu falei muito tempo e vou continuar falando ainda sobre negócio de uma pessoa só. Mas mesmo um negócio de uma pessoa só, ele é pensado para ser um negócio enxuto que vai até 3 pessoas. Então ele é um nome marqueteiro, eu já falei isso muitas vezes. Escolher essa uma ou duas pessoas que vão estar com você é um negócio bem delicado. E quanto mais você cresce, mais delicado é você saber qual é a próxima contratação correta. E uma vez que uma pessoa entra no processo, eu já tive que colocar e tirar gente várias vezes em vários lugares. Uma vez que a pessoa entra no processo, cara, tirar e colocar outra no lugar vai dar muito mais trabalho do que se você não tivesse colocado ninguém, entendeu? Então o erro de colocar as pessoas erradas, desculpa a redundância, ele te custa muito tempo, ele te custa muita energia mental e ele vai te custar dinheiro também. Mas assim, olha, eu vou te falar honestamente, a perda financeira dos erros, ela, a não ser que você cometa um erro grave, ela tende a ser a menor das perdas. Então assim, excetuando erros muito graves, sei lá, o cara vai lá gravar um vídeo e ele fala um negócio racista. O cara vai lá escrever um texto e ele escreve e fala termos que o público dele detesta. Eu não sei. Assim, ó, eu vou vender um café e o meu café sai cheio de veneno. Tu entendeu? Tirou um erro muito grave. Normalmente a tua perda financeira, ela não é um negócio que vai te atrapalhar tanto. Ela não vai te matar. O que vem a ser muito pesado nos erros é o resto. Porque normalmente, quando você, principalmente tem erro de pessoas, né? Você tem problema de relacionamento, você tem energia mental, estresse absurdo e você tem que gastar muito do teu tempo para corrigir aquilo ali. Então veja, minha esposa está falando aqui que meus filhos estão brigando aqui, eu só tenho que avisar, estou gravando e já vou. Então, veja, o negócio é o seguinte, quando você comete erro, esses erros empresariais entre pessoas, você tem esse mal de relacionamento que nunca se sabe o preço que ele vai cobrar no longo prazo. Então você tem que tentar corrigir isso de uma maneira que o relacionamento não seja destruído totalmente. E assim, aqui vem de novo um outro conselho pessoal que eu aprendi mais ou menos em 2015 e 2016. Na verdade, eu aprendi isso a vida inteira com meu pai também. Mas são duas coisas, tá? A primeira e são 2 conselhos do Dale Carnegie. Primeiro não se vence uma discussão. A única maneira de vencer uma discussão é não entrando nela. E o segundo quando você cometer um erro, peça desculpas. Assuma o erro rápida e enfaticamente. É exatamente esse o princípio. Assuma seus erros rápida e enfaticamente. E o outro só dá para ganhar uma discussão não entrando nela. Então, sempre que há problemas com pessoas, essas são as 2 coisas que ficam na minha cabeça sempre. Sempre, sempre, sempre. Se eu vi que o erro foi meu, acabou. Tá tudo certo. Eu assumo imediatamente. Cara, assumir o erro é passar vergonha na hora, às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de se bater, de bater no outro. Não importa. Se esconder, assume. É a melhor coisa que tem. Assumir um erro pode custar imediatamente. Então, eu assumo um erro agora. Pode custar o meu cliente, pode custar o teu trabalho, pode custar, não sei. Mas no longo prazo, aquilo tende a gerar um fruto, que olha, quando a pessoa lembrar, ela vai lembrar que pelo menos quando você erra, você assume. E isso é muito importante, porque, cara, sei lá, eu estou casado há 4 anos. Ponto número 1 que faz meu relacionamento funcionar, meu casamento andar. Pedir desculpas por todos os meus erros. Fim. Então, na hora pode doer, na hora pode ser ruim, mas passa 1, 2, 3 dias e o passar do tempo, a somatória desses pedidos de desculpa, constrói um relacionamento mais firme e uma impressão melhor de honestidade. Olha, tá, eu posso contar mais com essa pessoa, porque é o seguinte, a gente está falando de erro aqui, errar a gente erra o tempo inteiro, né? Então, você vai errar quase que todo dia.
Então, a questão não está em errar, e normalmente a minha experiência me diz que a maior parte das pessoas, elas são condescendentes com certos erros. Elas deixam você errar 1, 2, 3 vezes. Então assim, não é no primeiro erro que a tua mulher te larga, entendeu? A não ser que seja um erro grave. Tu pegou a prima dela, sacou? Se não for um erro grave, não é no primeiro que você perde o teu relacionamento. Relacionamentos, no geral, acabam por uma sucessão de erros. Então, a gente está falando disso e eu acho que esse é um ponto importante. O problema não está em errar, o problema está em como você lida com isso. E eu digo mais, principalmente casamento, tá? Eu sei que estou saindo um pouco do mundo empresarial, profissional, mas o casamento é um bom exemplo do mundo profissional. Você vai cometer o mesmo erro algumas vezes. Então, sei lá, o cara, vamos pegar o exemplo clássico, deixar a toalha na cama. Não é um dia que a pessoa avisou que você nunca mais deixa. Cara, tua mulher te avisa, tu deixa de novo, avisa, deixa de novo, avisa, deixa de novo, um dia você lembra. De novo esquece. Lembra, esquece, lembra, esquece. Então é o mesmo princípio do pecado, né? Tu vai lá no padre, confessa, sai de lá, pode ter sido honesto a confissão. Não, nunca mais quero cometer. Vai lá e comete de novo, vai ter que voltar a confessar de novo. Então assim, esse negócio de não poder cometer o mesmo erro 2 vezes, isso aí é uma farsa, né? A nossa vida é cometer os mesmos erros sucessivamente. Não é esse mesmo o próprio processo da, sei lá, da produtividade, do emagrecimento. O processo é sempre o acúmulo de pequenos erros ou pequenos acertos. Então eu, que não tenho um biotipo de engordar, para eu engordar é sucessão de erros. Agora, quem tem uma genética propensa a isso é diferente. A minha genética não é propensa a isso. Minha genética é propensa a ficar magro. Para eu engordar, é uma sucessão de erros. Então, o processo inverso é uma sucessão de acertos. Só que essa sucessão de erros não são erros diferentes, cara. Geralmente são os mesmos. Mas voltando aqui para o nosso centro. Então, o negócio do relacionamento envolve esses 2 pontos. Evitar a discussão, assumir seu erro rápido e enfaticamente. Existe um terceiro erro, que é o erro de planejamento financeiro da tua empresa. Esse erro envolve principalmente 2 coisas que me vêm à cabeça. A primeira é, você tira mais dinheiro para você do que você deveria. Então a sua pessoa jurídica é uma, a pessoa física é outra. Nós não vamos nem falar da bagunça de comprar sorvete na pessoa jurídica. Isso é um erro básico que tudo bem e você aprende rápido. Agora, o grande erro dessa mistura é, sei lá, você está faturando 5 mil por mês e consegue tirar 1.000. Dali a pouco você fatura 10. Aí você pega e faz o quê? Tira 6 mil. Só que, cara, quando você faturou 10, já aumentou o teu imposto. Dali a pouco você vai precisar aumentar a tua estrutura, porque para faturar 10 você tem mais cliente. E isso significa que se você faturou 10 e já tirou os 5 que são excedentes, você já matou o outro mês. Então você vai sempre se enforcando de novo. Então, esse é o primeiro erro de planejamento financeiro. Você demora, cara, eu não sei dar um time lapse para isso, um tempo, né? Mas assim, ó, deixa a tua empresa estar faturando aquele valor por uns 6 meses, 12 meses, antes de você começar a aumentar o teu prolabore, a tua distribuição de lucro. Segundo erro de planejamento financeiro, é de fato o equilíbrio do caixa entre gasto e ganho, né? Normal, igual nós temos na nossa vida pessoal. É o grande segredo das finanças, gastar menos do que ganha. Hora a hora, Sherlock Holmes. Mas esse é um erro que eu já cometi. Cara, eu acho que dá para gastar tanto na empresa, eu vou lá, gasto. Quando eu vejo, puta, apertou. Galera, apertou. E quando aperta, cara, esse é um problemão. Por quê? Porque isso te obriga a tomar decisões de ganho imediato. E decisões de ganho imediato significa oferta que vai diminuir tua margem de lucro. Porque se eu preciso de dinheiro rápido, no geral, o que eu vou fazer é fazer uma promoção. Então, quando eu faço uma promoção, eu estou diminuindo minha margem de lucro. Ou eu faço o contrário, que é, ao invés de diminuir a margem de lucro, eu aumento minha entrega. E eu posso aumentar minha entrega sem gastar mais dinheiro, mas eu gastando mais do meu tempo. Só que se eu aumento minha entrega gastando mais do meu tempo, eu vou tirar tempo que eu ia usar para ganhar o dinheiro futuro. Então, toda ação que visa dinheiro de curto prazo, fora do planejamento tradicional do ano da empresa, é uma ação que vai gerar algum tipo de prejuízo de médio e longo prazo. Por isso que, quando você comete o erro de cálculo financeiro, gasta mais hoje do que poderia, e aí você é obrigado a fazer esse tipo de ação de curto prazo, você acabou de, vamos dizer assim,
perder alguns meses de respiro da tua empresa. E qual que é o grande problema? Problema número 1 do empresário, que eu vejo assim, é rápido demais para você estar com muito mais trabalho do que você consegue aguentar. E para você ter um burnout. É muito rápido porque uma empresa, ela é um enxame de abelha, assim. É problema que não para de aparecer. Assim, ó, a empresa pode ter 2 funcionários, pode ter 100 funcionários, é impressionante. Eu não conheço nenhum amigo meu empreendedor que não relata a mesma coisa. Uma empresa é assim, é infinidade de problemas. Então, é muito rápido para um empresário ele voltar a perder todo o tempo, a energia mental dele e toda a tranquilidade e voltar a ficar estressado e ansioso por uma incapacidade de fazer essa gestão, que é a gestão de poder dar folga para o negócio, para tomar decisões com tranquilidade, para não precisar ficar o tempo inteiro voltando para trás os mesmos problemas. E veja, cometer o mesmo erro mais de uma vez não gera sempre o mesmo problema. E veja como a coisa é simples. Vamos pegar o casamento de novo. Eu cometo o erro uma vez, a discussão é de um jeito. Eu cometo o erro a segunda vez, é outra discussão. Eu cometo o mesmo erro a terceira vez, é outra discussão. O problema é sempre diferente. Então, por que o problema muda? Porque muda a circunstância, muda o espaço temporal e muda a paciência da pessoa que está sofrendo com o teu erro. Então, são muitos fatores que fazem com que um mesmo erro gere problemas diferentes. E é isso que um empresário ele tem que tentar não fazer. Ficar retornando para problemas ligeiramente diferentes que são originados de erros muito parecidos ou do mesmo erro cometido sucessivamente, porque senão ele não consegue pensar no futuro, ele está sempre apagando o incêndio do passado. Então nós temos aqui 3 grandes erros importantes. O erro de comunicação, o erro de relacionamento e o erro de gestão de caixa. A última coisa para fechar esse pacote bem bonitinho é o erro do que deve ser aprendido e estudado para você executar no momento. Porque a coisa é assim. O resultado que você tem hoje é reflexo do que você fez até hoje. Beleza? Isso é óbvio, certo? Aí nós vamos para um segundo ponto. Aquilo que você está fazendo bem feito hoje também é consequência do que você aprendeu até hoje. Isso significa que o que você tem que estar aprendendo agora não é o que você vai usar agora. O que eu devia estar aprendendo agora é o que eu provavelmente vou usar ali na frente. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a ler esse livro há um tempo atrás, chamado Tração. Esse é um livro que ajuda a montar processos e sistemas dentro de uma agência. Então, uma prestadora de serviços. Por que eu comecei a ler esse livro? Porque eu estou prevendo vários e vários problemas ali na frente na minha agência. Agora eu tenho 2, mas na primeira delas, que é o PB Studio, vários problemas que eles vão acontecer pelo aumento de número de clientes, pelo aumento de colaboradores trabalhando na empresa. E eu estou tentando já me ficar pronto para quando eles chegarem. Porque uma coisa é o seguinte, você tem que estar pronto intelectualmente, sem estar estudando aquilo lá, porque mesmo que você arrume tudo o que dá para arrumar, e mesmo que você preveja certos problemas, é só na hora que ele chega que você, de fato, vai descobrir como se lida com aquilo. É a mesma coisa assim, ter filho. Eu vou ter filho, eu tenho 9 meses, no mínimo, eu tenho uns... Tá, vamos lá, supor que minha esposa descobriu que está grávida depois de 2 meses. Então eu tenho 7 meses para pensar no parto, para pensar nos primeiros dias. E eu posso organizar tudo. Compro o berço, compro a cobertinha, compro a roupa, compro a fralda. Pá, tudo bonitinho, tudo legal. Plano de parto. Nananana. Meu amigo, chegou o parto, outra vida. Chegou as primeiras semanas, não importa o que tu planejou, a realidade, ela te empurra de um jeito completamente diferente do planejado. Então você tem que estar com o planejado, porque ele vai te ajudar a lidar com a situação, mas ele não vai resolver a situação. Então o problema vai aparecer de um jeito que você não esperava, e os erros vão chegar. Porque é isso aí, ó, eu já estou com o 3º filho, a gente é nítido, sim. O primeiro é o que mais sofre.
Porque a gente erra muito mais com ele do que com os próximos. Você errou tudo com o primeiro, aprendeu algumas coisas pro segundo, ainda errou algumas com o segundo, já muda pro terceiro, e tem certeza se eu tiver mais, se eu tiver 50 filhos, não acho que não vai dar pra ter não, tá? Se tiver 10 filhos, no 10º, cara, com certeza eu vou estar craque em um monte de coisa. Então, você tem que estar estudando hoje aquilo que você prevê que vai ser um problema no futuro. Você pode acertar ou errar a tua previsão. Mas, no geral, eu vou te falar, conforme você vai pegando a experiência, o tino da coisa, você tende a se aproximar bem dessa previsão. A previsão tende a ser o mais certa possível, beleza? Então, a gente arruma esse quarto erro, que é o erro do estudo, porque ele é um erro que não é tão... Ele não dói tanto de cara, ele só vai doer quando você perceber que um dia, olhando para trás, aquilo poderia ter sido diferente se você soubesse tal coisa. Então tenta antecipar isso. Esse sentimento de arrependimento, de não ter feito diferente por não saber a tal coisa. Então tenta saber a coisa. E aí se você errar sabendo a coisa, pelo menos não vai bater esse arrependimento de olhar para trás e falar, putz, eu devia mesmo ter estudado. Porque estudar nunca parece urgente. Essa é a questão. As outras coisas todas parecem muito mais urgentes do que o estudo. O estudo parece sempre um algo a mais. E ele não é. Ele é muito importante, porque é o estudo de hoje que garante o futuro. Simples assim. E com isso eu resumo toda essa ideia. Quero saber o que você acha dessa conversa. Vamos falar aqui comigo nos comentários. Isso me ajuda a pensar nos próximos vídeos e andar com esse canal na direção que a maioria das pessoas aqui gosta e quer que eu ande. Tamo junto. Até a próxima.